Oi, gente, beleza? Eu sou o Lázaro da Lacoste Contabilidade, uma empresa contábil online com atendimento em todo o país. Hoje nós vamos falar da atividade de locação de roupas. Aí a gente vai falar de itens como fazer um comparativo, né, entre atuar como pessoa física ou PJ, MEI, impostos, aposentadoria, esse tipo de coisa. Beleza? Bora. Então, vamos começar pelo seguinte. Toda atividade econômica, né, será em função de um desses quatro grupos. Ou será uma indústria, ou uma atividade, ou um comércio, ou uma locação de um bem físico, ou uma cessão de um bem intangível, né, digamos assim. Por exemplo, a Fiat é indústria, faz carro, a Magazine Luiza, comércio, revende mercadorias, ou seja, ela não fabrica, né, ela compra e revende. Eu sou contador, presto serviço de contabilidade, né? A Localiza é uma locadora de veículos. Alguma empresa de software faz a licença lá do software e faz a cessão dessa licença, né? Por que que isso é importante? Porque toda a parte burocrática, né, para ficar dentro da lei, vai depender do tipo jurídico, né? No caso seus, é uma locação, né, de um bem físico. Portanto, por exemplo, a Lázaro tem uma loja de roupa, eu revendo a roupa. Esse vídeo é aplicável? Não. Aqui nós vamos focar na locação. Beleza? Continuando. É opcional. Vocês podem atuar tanto como pessoa física ou pessoa jurídica. Qual que vai ser melhor? Nós vamos ver aqui no decorrer do vídeo. Beleza? Caso você decida abrir o seu CNPJ, aí quando vai abrir a empresa tem que definir três coisas. A atividade, que é essa que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o CNAE, né? Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, né? Sempre quando vai abrir o CNPJ tem que definir o CNAE apropriado, correto, né? E, naturalmente, o KNAI tem que refletir a realidade ali do que a empresa se propõe a fazer. Caso a empresa faça mais de uma coisa, aí vai colocando os KNAIs apropriados, né? Por exemplo, imaginemos que sua empresa, aí, além da alocação, faz a venda, né? Aí tem que ter, além do aluguel, o de comércio também. Mas nesse vídeo aqui nós vamos focar no aluguel. Beleza? Além do KNAI, também tem que definir o tipo jurídico, né? Se vocês agirem individualmente sem sócio, o modelo mais utilizado hoje em dia é a sociedade limitada unipessoal. Se vocês tiverem sócio, a sociedade limitada. Né? Tendo sócio, haverá um documento que chama contrato social. E nesse documento, aí vai ter lá, né, os direitos e deveres dos sócios, a participação no capital social, a participação no lucro. Capital social é toda a quantia necessária para pôr a empresa de pé, né? Então, todo gasto inicial ali, né? Por exemplo, a loja, estoque, as mercadorias que serão alugadas, né? É considerado capital social, né? Naturalmente, né? Se você, quando eu digo que é opcional, pessoa física ou pessoa jurídica, se você não tiver sócio, né? Se você tiver sócio, aí naturalmente tem que abrir o CNPJ. Uma outra questão importante também é definir o tipo tributário. A primeira opção que tem no Brasil é o MEI, né? Microempreendedor individual. Aquela atividade que a gente viu lá pode ser MEI tranquilamente, né? Só que o MEI tem algumas regras, né? Por exemplo, só pode faturar 6.750 por mês ou 81 mil por ano, né? Só pode ter um empregado. Naturalmente tem que ser o MEI, né? Microempreendedor individual, né? Ou você agindo sozinho, sem sócio. Não gasta nada para abrir, não é obrigado a ter contador, né? Vai pagar mensalmente, vai pagar um impostinho lá por volta de R$ 70, que inclusive vai servir para aposentadoria suas. Uma vez ao ano tem que entregar uma declaração para o governo. Se o cliente for pessoa física, não precisa emitir nota. Se pessoa jurídica, precisa emitir nota. Aqui eu quero fazer um paralelo, né? Nota fiscal é para prestador de serviço ou revenda de mercadoria, né? Locação de roupa não é nenhum nem outro, né? Então não precisa emitir nota, né? Bom, acho que o MEI é basicamente se não podendo ser MEI, aí a próxima modalidade que tem é a microempresa. Aí a microempresa é totalmente diferente, né? Aí vocês vão precisar ter contador, sistema de contabilidade. No Brasil, toda pessoa jurídica de direito privado tem que ter contador, exceto o MEI. Né? Vocês vão gastar uns R$ 500 para abrir o CNPJ, né? Isso são taxas que vai para a prefeitura, para o governo. Tem que comprar um negócio que chama certificação digital.
Daí o que o contador faz? Ele, além da abertura, naturalmente, né, ele cuida do licenciamento nos órgãos públicos, né? Se tiver empregado, dá folha de pagamento, ajuda na emissão de notas, né? Quando é obrigado a emitir nota por um imposto, né? Faz a contabilidade. O que é a contabilidade? Contabilidade é pegar tudo que vocês ganham, que vocês gastam ali, para apurar o resultado, né? Se positivo, o lucro. Esse lucro vai parar na declaração suas de imposto de renda da pessoa física, se prejuízo negativo, né? Então, entrega as declarações para o governo. Então, o serviço de contador é basicamente esse aí. Eu preparei um exemplo prático para a gente ver a questão financeira e tributária. Importante também. Então, eu coloquei um cenário, dois cenários, faturando 10 mil meses e um faturando 30, né? Lembra que isso aqui é um exemplo, na vida real tem que ver os números aí. E a gente compara a pessoa física, Simples Nacional, lucro presumido. Né? A mesma coisa para os 30. E na linha 10, a linha 14, eu coloco todos os impostos incidentes, né? E na linha 15, a gente conclui que, em ambos os casos, abrir a empresa ficou mais barato, né? No de 30 mil mesmo, abrir a empresa fica bem mais barato, né? Sempre será assim? Não necessariamente, né? Tem que fazer continha, né? Fazer isso que eu fiz aqui. Pegar os números reais ali, fazer um planejamento tributário, né? E a lei permitindo, é sempre mais barato. Além desses três aqui, né? Pessoa física, Simples Nacional, lucro presumido, tem um que chama lucro real, mas esse dificilmente ficaria melhor do que um desses três aqui, eu nem coloquei. Beleza? Margem de lucro. Aqui eu coloquei só os impostos, né? Quando eu fui calcular os impostos, eu considerei uma margem de lucro ali que interfere, né, em alguns impostos. Mas no caso seus aí, né, locação, a margem pode, eu estimo pelo menos 30, podendo chegar a 50%. Ou seja, se vocês faturarem 10, pelo menos 4 mil é um lucro seus ali. Né? Mas vai depender de um monte de coisa, né? Que além do faturamento, naturalmente vai ter despesa, né? Por exemplo, se você tiver um aluguel, né, do imóvel, por exemplo, às vezes você precisa gastar com frete, né, para levar e buscar a roupa, empregado, naturalmente, os impostos do contador, água, luz, telefone, marketing, né? Aqui eu só preparei aqui para vocês o imposto, mas eu estimo aí que pelo menos uns 40% de margem líquida, né, que é o que vocês levam para casa suas aí. E finalizando o vídeo, vamos falar aqui do Prolabore. Prolabore é o salário do dono. Quando você é dono e além de dono atua na empresa, você não pode chamar todo o caixa retirado da empresa de lucro, né? Você precisa oferecer a tributação pelo menos um salário mínimo, né? Só que o Prolabore é uma quantia que vai para o próprio dono. Tanto é que eu repeti na linha 18 aqui, né? Ou seja, o rendimento de um dono de uma empresa são basicamente dois, o lucro e o Prolabore. Sobre o Prolabore, haverá os impostos, né? O INSS, dependendo do valor do imposto de renda, e o Prolabore. O governo trabalha com o conceito de piso e teto, né? O piso é sempre um salário mínimo e o teto atualmente deve estar uns 7 mil, talvez 8 mil, né? Aí pagando o prolabore, né? Você não vai ter risco fiscal nenhum, vai ter o INSS, mas em compensação você vai poder se aposentar, né? Tem outros benefícios também, auxílio acidente, salário maternidade, auxílio doença, né? E o prolabore é um conceito de empresa, né? Tanto é que eu não coloco ele em pessoa física, né? Se você é pessoa física, você também precisa pagar os impostos, né? Eu calculei aqui. Daí também tem a figura do INSS. Então, finalizando, de acordo com esse exemplo, que, lembrando mais uma vez que isso é um exemplo, na vida real tem que ver os números reais e, em ambos os casos, abrir a empresa, pelo menos na parte tributária, ficou mais barato, né? E também abrindo a empresa, né, fica, fica mais profissional, né? Geralmente é bom para mexer com o banco, com o fornecedor, os clientes também têm uma visão melhor, né? E aí pagando os impostos, tudo certinho, aí você consegue comprovar a renda, não tem risco fiscal nenhum, né? Aí realmente fica um negócio bem, bem feito, bem redondo, realmente fica bem profissional. Legal? Ô, turma, no que se refere à atividade de locação de, de roupas, é basicamente isso que eu queria falar. Ah, tá, enquanto eu me despedi aqui, eu lembrei de um detalhe. Reforçando, eu já falei isso. O- Quando uma empresa revende uma mercadoria, um presta um serviço, exceto o MEI, ela precisa emitir a nota, né? No caso da locação, não é uma coisa nem outra, então
Aí você cria um documento lá, interno lá, né? Algum recibo, alguma coisa, mas nota fiscal não é obrigado. No caso da alocação, se for comércio, aí é uma outra coisa, aí caberia um outro vídeo só para falar disso. Beleza? Bom, turma, é isso. E aí eu vou ficando por aqui. Quem tiver chegado até aqui, tiver gostado, aquele like, se inscreva no canal e precisando também. Beleza? Tchau.